Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje tem o Dr. Rubens Amaral com a gente, ele que dá uma aula sempre, é muito gostoso de conversar. E a gente vai falar sobre diabetes. Semana passada eu já lancei no Facebook, eu já tenho as perguntas, a gente começa a conversar com ele. Mas primeiro, doutor, eu esqueci semana passada de falar das suas dicas aqui na Santa Cecília TV agora, né? Olha, eu estou muito feliz aqui nesse espaço aberto aí pra gente, né? Nós estamos dando 4 dicas de saúde por dia na Santa Cecília. Às 8 da manhã, às 14h30, às 19h30 e às 21 horas. Uma dica de saúde. Agora é com você. Por que agora é com você? Porque depois da dica, você assume a dica e transforma o que a gente falou num comportamento saudável. Que está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos, é isso. O que você faz aqui nos seus programas, trazendo seus convidados, para as pessoas escutarem e utilizarem isso no seu cotidiano. Aí é que está a diferença. A diferença não está naquilo que a gente escuta, está na atitude que a gente toma frente àquilo que a gente escuta. E é muito importante falar de saúde, e é muito melhor falar de saúde do que de doença. É verdade, não é? É verdade. Eu acho que o seu discurso sempre, nas suas entrevistas, aqui no Santa com as suas dicas, é muito mais fazer a gente viver melhor com saúde para evitar as doenças do que falar o tempo inteiro nas doenças, que isso me irrita um pouco. E quando portador de alguma doença, porque ninguém vai ficar sem ter alguma doencinha, vai envelhecendo, as doenças aparecem, o importante é ter a doença sob controle. Ou seja, você é portador, ninguém é perfeito, meu Deus, não existe ninguém perfeito, mas há uma diferença entre ser portador de uma doença e não ter qualidade de vida. Eu posso ter a minha hipertensão e ter uma qualidade de vida ótima. Eu posso ser diabético e estar vivendo com bem-estar plenamente. Isso é importante. E as pessoas hoje estão deixando as coisas acontecerem. Por exemplo, insuficiência renal crônica. Uma causa, as duas principais causas de perda de funcionamento dos rins, que levam à insuficiência renal crônica, são duas doenças totalmente controladas. Quais são? Hipertensão e diabetes. Por que é que no governo brasileiro não investe no controle da hipertensão e do diabetes e fica gastando uma fortuna, com todo respeito a todos os pacientes que precisam fazer hemodiálise, com todo respeito, mas que poderiam não chegar à hemodiálise se tivessem tratado corretamente, lá atrás, a hipertensão e o diabetes? É isso que a gente fala. Um sujeito hoje com diabetes, ele com doença renal, ele perde 2% de função renal ao mês. Se ele tomar o remédio corretamente e fizer a dieta corretamente e o exercício, ele vai perder 0,5% de função ao mês. Mas aí... Quer dizer, talvez ele não morra nem dessa doença. Entendeu? É isso que a gente fala, a gestão. O que está faltando hoje é gestão da doença crônica e gestão da saúde. Quem é saudável não pode ficar doente. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Quem tem doença, vamos trabalhar para que não complique, né? Fique com a sua hipertensãozinha, o seu diabetes, mas controlado. Porque senão, todo mundo vai parar dentro do hospital, e dentro do hospital o custo, 70% dos custos da saúde estão dentro do hospital. Não deixar acontecer, né? Não deixar acontecer. Deixar acontecer. Primeiro que, quando a gente muda os nossos hábitos, é tão gostoso. No começo pode ser difícil, porque toda mudança é difícil. Mas é muito gostoso, né? Não muda a vida? Muda a vida. E assim, quando você começa a ticar, putz, isso agora eu já consigo fazer. Isso agora eu consigo fazer. Eu acho que quando a gente... eu acho que a gente acaba dominando a nossa vida. E quando você tem as rédeas da vida, você tem as rédeas da vida para tudo, em relacionamento, no trabalho, em projetos novos, né? Olha, como é bom falar com uma mulher assim, para frente, inteligente. Você me lembrou Gandhi agora. Meu Deus! Meu Deus! Você lembrou Gandhi, sabe por quê? Ele diz exatamente isso. Quando a gente consegue dominar os nossos sentidos, dominar, por exemplo, uma coisa que Gandhi falava muito era a gula.
Quando você consegue dominar a gula, quem consegue dominar a gula, dizia Gandhi, domina todos os outros sentidos e vive em harmonia com a natureza. Bom, é ótimo. Você não é só dominar a gula, é dominar a sua intolerância, a sua impaciência, aquela bronca que você tem daquele seu vizinho, do jeito que ele buzina ou do jeito que ele te cumprimenta. Não é ser poliana, né, doutor? Não. Não é ter aquela coisa tudo está bom. Ideia. Não, é saber que tá ruim, saber mas se comportar. Que você nutre um sentimento ruim por aquela situação, mas você se controlar, fazer força para mudar. E você ir mudando aos pouquinhos. Todo Pokémon evolui, né? Então a gente tem que evoluir. É isso mesmo. Aprendi isso com os filhos. Pokémon evolui, mãe. Então eu aprendi. Legal. Mas, e aí a gente vai entrar no assunto que é diabetes, que é uma doença ainda muito assustadora. Primeiro, quando começa com criança, mãe já se pergunta, por que comigo? O que eu fiz de errado? É certa essa pergunta? Ela deve perguntar, o que eu fiz de errado? Ela fez alguma coisa errada? Ou a genética é mais forte quando é acometida por criança? Com certeza. Nós temos 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é esse que aparece na infância. Em que há uma destruição total do pâncreas. Que não é por hábitos errados, é por genética. Por genética. Tá. Na realidade, é por imunidade deficiente. Então as mães podem ficar tranquilas. Essa culpa ela não vai ter, que a gente já tem muito, já tira essa então. Evidentemente que a mãe não tem culpa nenhuma. O pâncreas que fabrica a insulina e fabrica o glucagon, que são hormônios que aumentam e diminuem a glicose no sangue, ele é destruído pelos anticorpos da própria pessoa. Então, é uma reação imunológica. O corpo entende que o pâncreas é um órgão estranho e reage, os anticorpos reagem contra o pâncreas, destruindo-o totalmente. As células beta produtoras de insulina são totalmente destruídas. Essa criança, isso acontece geralmente na infância, e essa criança fica dependente de insulina o resto da vida. Hoje, diferentemente de quando eu comecei a medicina, há 36 anos atrás, hoje essas crianças podem ter uma vida de altíssima qualidade, né? Primeiro que as insulinas hoje são maravilhosas. Você faz uma aplicação diária, ou à noite ou de manhã, e a criança pode ficar com a sua glicemia controlada. Hoje, atividades físicas dirigidas para o controle do açúcar, né? Musculação, onde o açúcar é mais consumido, essas crianças podem fazer musculação. Então, hoje, a perspectiva de vida melhorou muito. E nós estamos aí trabalhando, a Unicamp trabalhando, a USP forte, a Escola Paulista, trabalhando forte nas células-tronco. Logo, logo nós vamos ter grandes notícias em relação a esse tipo de diabetes. A esse tipo de diabetes, logo as notícias boas virão. O problema é o tipo 2. O tipo 2 é por conta da má alimentação mesmo? Muita ingestão de açúcar? O tipo 2 é o diabetes do mundo contemporâneo. É o diabetes da preguiça. É o diabetes da comida errada. Do estresse. É o diabetes do estresse. É o diabetes do fast food. É o diabetes da obesidade. Esse diabetes tipo 2 está aumentando muito. E quando eu me formei, há 36 anos atrás, Renata, esse diabetes, a gente falava, é o diabetes do velho. Hoje, a criança de 10 anos de idade já está apresentando esse tipo de diabetes. A gente condenou tanto os Estados Unidos, né, pela população obesa, a gente está copiando até as coisas ruins dele, né? A gente não aprende, né, doutor? Eles estão só 20 anos na nossa frente. Nós estamos copiando os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos é o país que tem uma... Olha, os especialistas fazem o seguinte cálculo. Os Estados Unidos, para controlar diabetes, hipertensão e obesidade, que, aliás, hipertensão, diabetes e obesidade são doenças primas irmãs. Para controlar essas 3 doenças, vai gastar, nos próximos 40 anos, 3 vezes mais do que gastou para invadir o Iraque e o Afeganistão. É uma loucura isso. E a gente circula lá, você vê às vezes uma criança linda, você olha para baixo, primeiro vê aquela criança, né, linda, você fala, nossa, que maravilhoso. Você olha para a mãe e você fala, meu Deus, olha como a criança vai ficar. Vai ficar, são obesos mórbidos. Mórbidos. Eles andam nos parques, eles andam de cadeira de roda, com aquelas cadeiras motorizadas. Isso é triste demais, jovens. Então, jovens. Olha só.
Olha, você está falando uma coisa tão importante. Eu vejo saúde pública, às vezes, de uma forma diferente. Você imagine só, se houvesse na cidade, em alguma cidade, profissionais da saúde que saíssem pela cidade só observando as pessoas. Você sabe que, olhando as pessoas, a gente faz prévios diagnósticos. A gente analisa riscos. Não vou dizer que eu olho uma pessoa e eu diga que ela é diabética e hipertensa, mas eu analisando a barriguinha, o pescoço, aquele que a gente chama uma face espletórica, uma face mão, vermelha, né? Dá pra ver. A mão. A gente pode, os hábitos, eu posso falar, mamãe, por favor, leve essa criança no pediatra hoje. Mas meu filho está ótimo. Ele está ótimo hoje. Mas eu estou vendo tempestade daqui a 5 anos na sua família. O caminho que o seu filho, o estilo que o seu... Isso a gente porque precisa fazer mudar. Porque depois é irreversível, né? Irreversível. Eu tive academia e eu olhava uma mulher, né, que entrava na academia, dependendo do biotipo e de como foi desenvolvido, a gente sabe que não vai adiantar. Tem que fazer atividade física porque pela saúde, até para não piorar. Mas não volta, o tônus muscular já não vai voltar mais, a forma do corpo já foi embora. Então é difícil, começa antes, né? A pessoa... Tem que dar, não adianta, depois não vai mudar. Não vai. Não vai mudar. A pessoa, Renata, essas pessoas obesas e que foram criadas na gula, elas só têm prazer no dia, na hora de comer. Na realidade, elas sofrem o dia inteiro, elas saem do café da manhã, elas já ficam pensando no almoço. Saem do almoço, já ficam esperando o café da tarde. Elas o tempo todo valorizam muito aquilo, né? A doença obesidade, que é a principal causadora de diabetes no mundo, especialmente o tipo 2, aliás, o tipo 2, ela começa na mente. Eu acho que nós precisávamos trabalhar nesse aspecto. Não é no físico, é na mente. Na mente. Tudo começa aí, né? Eu vou para o intervalo, eu tenho um monte de pergunta aqui para o doutor e eu já volto. Turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Something happened for the first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Eu quero ser rockstar. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser cientista. Eu quero ser feliz. Uma escola deve ser um lugar onde as pessoas se sintam felizes, onde tudo e todos potencializem o talento de cada um. Assim é o Jean Piaget, uma escola que transforma alunos através de um exclusivo sistema de ensino baseado em 4 pontos. Jean Piaget, conhecimento e valores potencializando talentos, formando pessoas felizes. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses.
Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Hoje estou num bate-papo delicioso com o Dr. Rubens Amaral. A gente está falando, entre outras coisas, porque com ele não dá para a gente abordar só um assunto mesmo, porque quando a gente fala de uma determinada doença, ela não é sozinha, ela está envolvida em muitas coisas e muitas vezes na nossa cabecinha. Hoje a gente está falando de diabetes, que tem muito a ver com isso. A gente saiu do bloco falando dessa preocupação. Vamos mudar a nossa cabeça para viver melhor. Eu continuo conversando com ele, mas deixa eu agradecer minha roupa. Hoje eu fiz Cotton R, aquela loja que eu adoro, que fica ali na Lobo Viana, pertinho do Supercentro, em frente do Supercentro Boqueirão, mas tem mais 2 lojas da Cotton R no Supercentro Boqueirão. Já chegou a coleção nova. Tem a linha Cotton R, que é super baratinho, dá para você ir toda hora lá buscar coisas novas, porque sai toda hora, elas estão com confecção nova. E o preview também das novas marcas que eles estão trabalhando, Farm, Espaço Fashion, Index. Vai lá e curte, fica bem legal. Porque a autoestima também é importante para a nossa cabeça, não é, doutor? A moda, ela não é uma coisa... Você estar bem na sociedade, você se sentir bem, não é uma futilidade, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu agora, nesses últimos 25 dias, eu tive uma paciente diabética que nós precisávamos fazer o controle e ela já tem doença renal e eu precisei trocar todos os hipoglicemiantes dela, retirar e passar para insulina. Então, a filha ficou me ligando todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, mensagens e tal. E hoje, inclusive, tivemos a excelente notícia que chegamos a uma glicemia de 115, ela está controladinha e tal. Mas, durante essa conversa, os 25 dias, eu conversei com as 2 filhas e tal, e elas falaram, doutor, ela precisa de novo querer viver a felicidade dela, descobrir a felicidade dela. E muitas vezes a gente não controla um diabetes, e o médico investe tanto nisso, investe no remédio, na atividade física, porque tem um fator psicológico, né? Ou às vezes até uma infecção, mas o fator psicológico está ali. Você, quando fica nervosa, quando você fica preocupada, a sua suprarrenal lança uma dose enorme de cortisona na circulação para você combater o estresse. E isso detona com o controle do diabetes. Então, diabetes, além de ser uma doença que precisa ser muito bem controlada sob o aspecto físico, sob o aspecto mental, é impressionante. Os pacientes que estão equilibrados, descobrem o lazer, descobrem a atividade física, estão mais felizes, têm o seu diabetes muito mais bem controlado. É o pacote todo, né? É o pacote. Estou com um monte de perguntas aqui, vamos lá. A Isabel Cristina dos Santos, é verdade que homens que têm diabetes perdem a ereção e se tornam impotentes? Isso é uma pergunta recorrente, né, doutor? Então, essa pergunta é muito boa. Diabetes não é açúcar no sangue. Esqueçam isso. Açúcar no sangue é um jeito dos médicos fazerem diagnóstico. Diabetes é uma doença inflamatória das artérias do nosso corpo, por onde o nosso sangue circula. As artérias estão inflamadas. Diabetes de longa duração, o que a gente chama de diabetes de longa duração? 20 anos pode levar a uma diminuição, como a artéria fica extremamente inflamada, a uma diminuição da irrigação do pênis. Portanto, disfunção eréctil. Então, pacientes diabéticos podem ter dificuldade de ereção por dificuldade de enchimento dos corpos cavernosos. Tem tratamento? Tem tratamento. E também tem um segundo aspecto. Diabetes de longa duração dão neuropatia, uma doença do sistema nervoso, que também pode dificultar a ereção. Tem tratamento hoje? Nossa, maravilha. Além de remédios específicos para isso, tem próteses, tem tratamento tranquilamente para isso. Não vai deixar de ter o prazer sexual. Não vai deixar de ter o prazer sexual. Rita Martins Figueiredo, outra pergunta que a gente sempre se preocupa, né? Minha mãe tinha diabetes, posso vir a ter também, mesmo com todos os cuidados que ela toma, alimentação, caminhada? Qual é o nome dela? Rita. Rita, você pode. Existe uma tendência, não é obrigatório, não é uma doença genética que vai aparecer com certeza em você. Mas se você tem um progenitor diabético, a sua chance é maior. Mas lembre-se do que aquilo que nós falamos agora há pouco. 53% da sua saúde depende do que você faz. Só 17% da hereditariedade. Capricha nos hábitos, capricha no jeito de viver, faz atividade física todo dia, se alimenta para viver.
não só para ter prazer. De vez em quando foge, mas se controla, toma conta de você. Diabetes? Nunca mais. Isso aí. Ana Cláudia Aguiar, minha filha come muito doces e coloca muito açúcar em tudo que come. A probabilidade dela aumentar o risco de ter diabetes? Com certeza, porque vai aumentar o quê? O peso dela. E na medida que aumenta o peso, dificulta o controle, dificulta o pâncreas a produzir a insulina. A insulina, não a produzir, a insulina agir. A gordura no nosso corpo, quando a gente vê uma pessoa com barriga, por exemplo, na rua, ou gordinha, aquela gordura que a gente vê para fora, meus queridos, aquela gordura está para dentro. Imagino que tem para dentro. Eu sempre imagino isso. Exatamente. Então, por exemplo, a gordura dificulta a insulina, aquela substância que é fabricada pelo pâncreas para jogar a glicose dentro da célula, ela não consegue agir. As pessoas que são diabéticas tipo 2, elas não têm deficiência de insulina no começo da doença. Muito pelo contrário, elas têm até insulina a mais. Porque o pâncreas começa a fabricar insulina para a insulina empurrar a glicose para dentro da célula, mas a célula gordurosa impede que isso aconteça. Portanto, se a sua filha come muitos alimentos que têm açúcar, não é o açúcar que vai torná-la diabética, é a obesidade que vai torná-la diabética. Gostaria muito de saber, Rogéria Pontes, gostaria muito de saber o que o diabético que toma insulina pode comer, o que não pode comer. Tem essa... Tem, né? Aí existe, você vai precisar, é um assunto enorme, aí dá um programa, 2, 3. Vamos precisar de uma nutricionista, porque ela vai ter que balancear a sua dieta em função do seu estado clínico, em função de quem você é, em função do tipo de exercício que você faz, para você manter a sua glicemia normal. Tem pessoas que conseguem controlar a glicemia com menos dose de remédio se fazem, por exemplo, mais musculação e mais exercício aeróbio. Então, isso é uma conversa, basicamente, os alimentos que você não pode comer, basicamente, são alimentos que têm açúcar, carboidratos, né? Onde tem isso? No açúcar puro, nas frutas que têm a frutose, que tem muito açúcar, e nas batatas, nas massas e batatas, e pães. Fundamentalmente são esses alimentos. Agora, proteína também tem caloria e gordura também tem caloria. Se você comer muita fritura, depende. Se você substitui todo o seu carboidrato por gordura, gordura também tem caloria e pode descontrolar o seu diabetes. Por isso, precisa sentar na frente de uma nutricionista e balancear isso direitinho em relação à sua vida, em relação ao exercício, em relação a onde você trabalha, o que você faz. O estresse. Como ele está, o grau de importância aí nesse pacotinho? Porque tem a genética, tem a alimentação, falta de exercício e o estresse. O estresse é muito importante, ele dificulta o controle de tudo, né? Como que uma pessoa... Quem é uma pessoa estressada? É uma pessoa geralmente ansiosa. Ela não vive aquele momento plenamente, não vive agora. Por exemplo, é como se eu estivesse preocupado com daqui a meia hora o que eu vou fazer. Não, eu tenho que viver este momento. Pessoa estressada, ela vive ansiosamente, vive se preocupando com um tempo que ainda não existiu. Conclusão, ela faz com que a suprarrenal jogue na circulação mais cortisona e descontrola o diabetes. O estresse é um fator muito importante de descontrole do diabetes. Acho que por isso tem tantas pessoas infelizes, né? A gente vem falando muito de felicidade, que é uma coisa... boba até de se falar, porque a gente, às vezes, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está mais, o que eu acho é que hoje as pessoas, por não curtirem aquele momento, agora, né, minha vida está assim. Eu posso querer mais e vou continuar, né, aí traçando meu caminho para eu ir chegando aonde eu quero, ou um pouquinho mais. Esse negócio onde eu quero, se me perguntar isso, eu nem sei responder, né, mas a gente quer viver legal. Se a gente viver bem do jeito que está, isso não é uma visão comodista, eu acho. Você sabe que tem gente que fala assim, você já viu, né? Puxa, hoje não fiz nada, estou tão cansada. Como que você não fez nada? Você vive preocupada com o que te aconteceu. Você está olhando para o passado. Você vive preocupada com o futuro, com o que vai acontecer na semana que vem, porque você tem uma entrevista de emprego. Você tem que viver o momento agora, porque o único jeito de você estar aqui falando, olhando para a televisão, é estar fazendo com que existam reações celulares para me manter aqui em pé, olhando para você, conversando com o telespectador.
Ou seja, eu tenho um gasto energético, não é nem gasto, é um desgaste, porque eu vivo o passado, o presente e o futuro. E no final do dia não sei porque estou cansado. Você está totalmente desgastado. A sua suprarrenal trabalhou, o suprarrenal, uma glândula que tem em cima do rim, fantástica, só que ela está defendendo você para você viver. Só que para defender para você viver, ela destrói músculo, ela aumenta a glicemia, ela aumenta o colesterol. Então o estresse, equilibrar a mente para as doenças crônicas é equilibrar o corpo todo. Eu hoje acredito muito que as pessoas estão precisando mais se descobrirem, né? Então vão no médico para controlarem o diabetes, controlarem a pressão, mas ainda não pensaram em se autocontrolar. Não fizeram a pergunta que tem que ser feita. Quem sou eu? Exatamente. Para que eu estou aqui? Né? O que eu quero desta vida? Tem gente que nem sabe desejar. Nem sabe desejar. Nem sabe desejar, porque fica tão insatisfeita do jeito que está e não curte aquilo, porque eu sempre falo, se a gente agradecer o que a gente tem muito mais que agradecer do que de reclamar. Perfeito, né? perfeito. E se você curte esses momentos, você tem pequenos momentos felizes, mesmo que eles não sejam plenos, pequenos momentos felizes. Quando você está insatisfeito, você sempre quer chegar em algum lugar que você nem sabe onde é, e você remete a felicidade àquela conquista. E você já reparou então, como você deixa ruim isso. Você deixa o pensamento ruim tomar conta de você e não deixa o bom entrar, né? Você fica negativo o tempo todo. A gente mora numa cidade linda, né, doutor? É só ir olhar para a praia, passear, é tanta coisa que a gente tem para agradecer. Pergunte a você que está em casa, pergunte a você mesmo, qual foi a última vez que você olhou para o céu? Não é? Qual foi a última vez que você viu um pôr do sol? Qual foi a última vez que você foi ver a praia, o mar? Por exemplo, você sabia que domingo e segunda-feira não tinha em Santos uma nuvem no céu? Não tinha, isso eu sei. Mas você sabe quem é que olhou que pro louco? céu? Eu morava num apartamento grande, tudo, e quis vender o apartamento e falava para os corretores assim, olha, eu quero um apartamento que eu veja o horizonte, não importa o tamanho do apartamento, não importa nada, eu quero ver o horizonte. Eles entendiam o que eu falava, porque o meu apartamento era aqui na Vila Rica, aqui no Boqueirão, então, você abre a janela, tinha vizinho, você abre a janela, tinha vizinho. Você queria infinitude. Queria horizonte. Eles não entendiam o que eu estava querendo dizer. Louco isso, né? Eles não entendiam o que eu queria dizer. Eu achava tão louco isso, que ele ficava preocupado naquela coisa material que eu tinha. Eu não queria isso, eu queria... Louco, né? As pessoas não sabem qual a importância do horizonte. Agora eu tenho. Olha, obrigada, eu posso dar um recadinho Pode. rápido? Não esqueça, eu não conheço na minha vida para a doença crônica, como por exemplo diabetes, nada melhor do que atividade física. Para você que é diabético, não deixe de fazer atividade física diária. Exercício aeróbio para você é o melhor. O que é exercício aeróbio? Caminhar, correr, nadar. Se você caminhar 30 minutos, a sua vida muda. E olha, nunca suba escada, nunca entre mais no elevador. Sempre suba a escada. A cada 60 degraus que você subir, você consome 10 calorias e ganha 2,4 segundos de vida. Essa dica está lá no meu programa Agora é com você. Cada 60 degraus, 10 calorias e 2,4 segundos de vida. Bom, não é? É demais. Vocês têm que ficar ligados na Santa Cecília TV sempre, porque a gente tem quase 50 programas. É a maior emissora que emite programas regional, legal, né? Aqui da nossa Baixada. Qualquer dúvida, entra no Santa Portal. Santa Portal que tem todas os horários. Muito obrigada. Semana que vem eu quero ser de volta. Eu queria falar, você falou muito da questão renal. Vamos falar disso semana que vem? Vocês, muito obrigada pela companhia, tá bom? Entra no Santa Portal que vocês vão conhecer mais todos os nossos programas. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.